De volta com o programa Justiça em Ação. A conciliação é uma das maneiras de solucionar consensualmente um conflito. Nela, as partes envolvidas no conflito são auxiliadas por um conciliador que busca aproximar os interessados, eliminando a distância porventura existente, fomentando a retomada do diálogo e da negociação e facilitando o encaminhamento de propostas conciliatórias. Vamos saber mais sobre esse assunto com a reportagem da Vanessa Oliveira. A Lei Brasileira de Mediação entrou em vigor dia 26 de junho de 2015 e tem importantes aspectos relacionados à prática de mediação no país. Em síntese, a Lei de Mediação disciplinou o procedimento de mediação, a prática de mediação judicial, a prática de mediação extrajudicial e, finalmente, e não menos importante, a possibilidade de utilização da mediação em conflitos envolvendo a administração pública. No Centro de Conciliação instalado no Fórum de São Luís, a mediação e a conciliação são os dois métodos usados. A mediação ela é utilizada mais para aqueles casos em que o vínculo, né, entre as partes tende a perdurar, né, deve continuar. Então, ela é de sobremaneira utilizada nas demandas de família. O juiz costuma indicar qual processo ele quer. Nos outros casos, né, os casos mais usuais, tanto demandas cíveis quanto demanda de família, né, consumidor, também a gente utiliza a conciliação, exatamente porque o conciliador ele tem um espaço maior, né, para intervir, para auxiliar, para direcionar, para que o acordo aconteça, né? E já na mediação é absolutamente só para as partes. Só as partes tendem a decidir. O mediador, como o próprio nome está dizendo, ele só fica ali orientando, né, as partes, somente organizando aquele espaço, mas ele não intervém. A mediação, assim como a conciliação, é um método para soluções de conflitos. Nas duas técnicas existe uma terceira pessoa, o mediador e conciliador. Porém, na mediação, este tem que agir independente e ser imparcial. Ele está ali apenas com o papel de atuar na orientação e para viabilizar a comunicação entre as partes. Pois é, na mediação isso não pode acontecer, é somente as partes, a gente só tem que ficar ali direcionando aquele momento deles, mas qualquer intervenção é vedada ao mediador. Já o conciliador, como eu coloquei, nesse papel a gente tem aquele espaço maior, a gente pode direcionar, a gente pode mostrar algo que as partes não estão entendendo, né, não estão percebendo. Bom, e para falar melhor do assunto, eu conto aqui no estúdio com o juiz Alexandre Abreu, coordenador do Núcleo de Conciliação. Doutor Alexandre, é um prazer, uma honra recebê-lo aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço a oportunidade, Fidelix, conversar com a sociedade maranhense, dar a ela a oportunidade de conhecer nosso trabalho, prestar contas do judiciário para a sociedade, é um compromisso que nós assumimos e temos a honra e a oportunidade de compartilhar esse momento aqui nesse estúdio, acompanhado de uma estrutura muito bem organizada e focada na atenção do judiciário, trazendo para a sociedade o conhecimento das nossas ações. Bom, doutor Alexandre, qual é o principal objetivo do Núcleo de Conciliação que o senhor está à frente? Pois então, olha só, o Poder Judiciário sempre foi uma instituição um tanto quanto preocupada com seu objetivo final, fazer o julgamento de processos. As demandas, até um certo momento, eram suficientemente bem trabalhadas. Ocorre que, com a chegada da Constituição de 88, com o reconhecimento dos direitos de cidadania, o judiciário passou a ser demandado em larga escala e começamos a precisar de uma estrutura de gestão, de administração, de como fazer com que a justiça esteja disponível para toda a sociedade. O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflito é justamente o órgão criado pelo Conselho Nacional de Justiça para ser o gestor dessa política de tratamento adequado de conflito. Fidelix, a gente escuta muito falar das diferentes ambientes de atendimento da saúde. Nós temos pequena complexidade, média complexidade, alta complexidade. Para cada lugar desse, você vai numa UPA, numa sala de cirurgia, numa área de transplante, mas o judiciário não. Tudo que você precisava, você levava ao juiz, e isso foi estreitando o espaço de atendimento à sociedade.
Quando a gente pensa numa política de tratamento adequado de conflito, nós pensamos na abertura de espaços, ter novos ambientes em que o cidadão possa encontrar uma forma de resolver seu problema. Um dos ambientes que foi mais bem acolhido pela sociedade, com grande felicidade, é o ambiente da conciliação e mediação. Por quê? Porque ela inverte a ordem. Ao invés do cidadão trazer o seu problema para ser resolvido pelo juiz, nós passamos a convidar a sociedade para ser sujeito ativa na solução dos seus problemas, para que ela comece a perceber o seu potencial de encontrar, dentro do seu interesse, daquilo que efetivamente satisfaz o que você busca, a resposta melhor, numa convivência construída com o outro. E é interessante porque o índice não apenas de sucesso na conciliação, mas de cumprimento das obrigações é muito mais real. A imposição judicial com uma sentença, às vezes não considera a condição de quem se obriga. Quando você faz um acordo que contempla o interesse de quem pede, a capacidade de quem se obriga, o resultado final é alcançado e, portanto, se tem uma justiça que eu diria até mais qualificada. Bom, e o que podemos conciliar? Bom, essa foi uma questão que com o tempo foi ampliando. A primeira experiência de conciliação efetivamente realizada ocorreu em 2006 com o Dia Nacional de Conciliação. Naquele momento, a experiência levou a êxito as questões da área de família, que já tem uma experiência positiva de conciliação, e da relação de consumo. Só que de lá para cá, algumas inserções novas vão mostrando que a conciliação já não tem mais limites. Hoje, matérias como atendimento hospitalar, medicamentos, procedimentos cirúrgicos, direitos ambientais, direitos da sociedade, vem sendo trabalhado com muito bom êxito. Eu tenho conversado com colegas juízes, como o Dr. Douglas, da Vara de Direitos Difuso e Coletivo, onde ele me relata felizes soluções de conflitos na área ambiental, em que se defende o patrimônio de interesse social, como é o meio ambiente, através de entendimentos que são efetivamente retornáveis para a sociedade. O colega da Vara de Interdição e Sucessões me relata que algumas vezes processos de longa duração, em que os inventários não chegavam a fim, foi sentando com as partes e equacionando um diálogo que se deu uma solução. Até mesmo na interdição, onde às vezes parentes ficam disputando quem vai cuidar de uma pessoa debilitada, o consenso para que o cuidado seja conjunto é muito mais proveitoso para aquela pessoa que precisa da atenção. Então, a gente começa a perceber que já não há mais limite. Hoje, os temas estão postos para serem conciliados. O que precisamos é a compreensão social de que a conciliação não é uma recusa de direito, mas sim o encontro de uma resposta mais qualificada que traga a solução do problema na medida do que interessa a todos que estão ali discutindo. Bom, tivemos aqui uma matéria no Justiça em Ação sobre a automação desse processo, né? E eu queria saber do senhor a importância de tal ação. O que realmente, efetivamente aconteceu e vem melhorando com a automação de todo esse processo? Bom, quando eu falei que do mesmo jeito que na saúde, nós precisamos de ambientes adequados para tratamento de conflito, a gente também vem fazendo alguns investimentos com o uso da tecnologia. A chegada das plataformas virtuais, digitais, seja o nome que se dê, ela vem trazendo um acesso irrestrito a qualquer hora. É madrugada, é final de semana, é em casa, é no tablet, onde quer que você esteja, você vai ter a oportunidade de ter acesso a uma ferramenta que vai lhe permitir entrar em contato com uma empresa que lhe tem alguma compromisso, alguma discussão e fazer um diálogo virtual para buscar uma solução. Essas são as chamadas plataformas assíncronas, em que eu encaminho uma proposta e em tempo depois recebo uma resposta e determino como quero tratar o assunto.
Outras experiências já vêm permitindo audiências de conciliação à distância. Tem um registro muito interessante no Tribunal de Brasília de uma audiência de conciliação de guarda de filhos feita entre Brasília e Estados Unidos, através das plataformas. Já conseguimos avançar para outros níveis de entendimento, onde resoluções como questão exclusivamente de valores financeiros são tratados, questões de alta importância de valores significativos são resolvidos. Então é um instrumento também à disposição. Hoje no Brasil, a plataforma do Ministério da Justiça já conta com mais de 388 empresas disponíveis, na qual mais de quase 600 mil pessoas fazem uso dela. E já consta com mais de 700 mil casos resolvidos. Então você tem um instrumento viável, um instrumento útil, um instrumento que está disponível ao cidadão, abrindo um espaço novo, sem desconsiderar o atendimento do conciliador e do mediador, ali à sua disposição, e também o juiz, que passa com esses instrumentos a tomar conta de um volume mais, digamos assim, menor de processos, onde ele consiga desenvolver um trabalho mais qualificado nas questões em que só ele pode resolver. Perfeito. Bom, depois desses esclarecimentos, né, parece até ser fácil, mas é que o doutor Alexandre realmente fala muito bem, passa realmente muito bem as informações até ao telespectador. Eu quero lhe agradecer pela presença e, mais uma vez, confirmar que é uma honra tê-lo aqui no nosso programa, no Justiça em Ação. Eu aqui agradeço a oportunidade e queria fazer um convite, se me for possível. Do dia 3 ao dia 7 de julho, no Shopping Rio Anil, a conciliação está focada no atendimento do consumidor em situação de inadimplência. Nós teremos um balcão de renegociação em que teremos presencialmente mais de 25 empresas, usando a internet, mais de 400 empresas à disposição da sociedade, pessoal que reside na região do Turu, da Coab, na Cidade Operária, os amigos de Passo Limiar, Ribamar, Raposa, poderão se dirigir a esse espaço durante toda a semana, das 8 às 18, e procurar resolver suas pendências financeiras. Muito obrigado, vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação.